Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 20 de maio. Quantas partidas os nossos titulares já jogaram nessa temporada? E quantos minutos acumulados eles possuem em virtude desses confrontos? Em semana de Copa do Brasil, onde o Glorioso leva uma vantagem de 4-0 por ter vencido o jogo da ida no estádio Newton Santos, o Renato Paiva e sua comissão técnica vão ter que gerenciar essa situação. Afinal de contas, os nossos reservas precisam jogar para adquirir melhor ritmo e até elevar o nível de competitividade, enquanto os titulares podem descansar e se recuperar visando a decisão contra a Laú pela Copa Libertadores, onde é vencer ou vencer para avançar às oitavas de final. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, mostrando esses dados, porque afinal de contas, isso deve dar o tom do que a gente deve ver contra o Capital na quinta-feira, lá no Mané Garrincha. Só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante porque o YouTube distribui melhor o conteúdo e, por consequência, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a bater a meta dos 60 mil inscritos, que vai ser uma marca super importante aqui para a história do canal. Destacando que esse vídeo daqui é um oferecimento da Inplay, que é um fantasy game para quem é bom de palpites. Um jogo muito bacana, onde você não precisa gastar R$1 se você não quiser e vai se divertir pra caramba, palpitando nos eventos das partidas, tanto do Botafogo quanto em outros confrontos. Você pode dizer o que vai acontecer no jogo, no primeiro tempo, no segundo tempo, uma série de perguntas relativas aos confrontos. Se cadastrando, você ganha 1.000 moedas virtuais para poder utilizar ao participar dos campeonatos e à medida que você vai bem nesses campeonatos, você acumula mais moedas virtuais. E chegando a 50 mil moedas, você já pode trocar por dinheiro de verdade. Pois é. Aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então clique no link que está na descrição. Faça o seu cadastro para poder fortalecer também essa nossa parceria. Dito isso, vamos em frente. Fogão, quantos jogos o Igor Jesus, o Marlon Freitas, o Gregory e companhia já possuem nessa temporada? Já parou para pensar nisso? A gente sabe que eles vêm jogando direto, né? Mas o que isso representa em termos de minutagem? É sobre isso que eu quero conversar com você, porque nessa quinta-feira contra o Capital lá no Mané Garrincha, o Renato Paiva já indicou que ele vai fazer uma rotação responsável na equipe. Claro, temos que jogar para vencer também o jogo da volta. Mas eu já disse aqui, antes até de apresentar esses dados, o meu time para esse jogo contra o Capital lá em Brasília seria o seguinte: Léo Link, Matheus Ponte. Você pode botar o Newton ou o Serafim ali ao lado do Danilo Barbosa, sim. Teremos que improvisar ali na zaga, não vai ter jeito. Na esquerda, o Marçal. Tiraria o Alex Telles e também o Cuiabano. No meio de campo, a gente teria o PK e o Alan. Ou se você colocar o Serafim na zaga, você pode botar Newton e Alan. Aqui na direita, o Natan. Na esquerda, o Santi Rodrigues. Como segundo atacante, o Jefinho. Gostaria de ver o Jefinho atuando por dentro, como é que seria. Ao lado do Juan Cruz. Sim, Juan Cruz, o Elias Manuel seria uma alternativa. Esse seria o meu time, um time completamente modificado, justamente porque o nosso foco, tendo vencido o primeiro jogo por 4-0, a gente tem que preservar os titulares para a decisão contra a Laú. Eu falei aqui ontem, o Botafogo vencendo a Laú, avançando para as oitavas de final, a janela promete ser mais agressiva. Então o nosso foco tem que ser na Copa Libertadores. Na Copa do Brasil, a parada já está decidida. Esse time que eu coloquei aqui para você, ele é mais do que suficiente para a gente vencer de novo a equipe do Capital, que tem uma fragilidade muito evidente, né? Uma equipe de 4ª divisão nacional, afinal de contas. Mas vamos aqui aos números da nossa equipe em relação a partidas e minutos jogados. Líder desse ranking de partidas disputadas, Igor Jesus. 22 jogos já na temporada. Ele é seguido de perto pelo Marlon Freitas, que tem 21. O John, que também tem 21, mas no caso do goleiro isso é muito mais tranquilo. O Patrick de Paula já tem 20 partidas. Claro que não todas como titular. Você sabe que o Patrick de Paula, ele até foi titular em algumas oportunidades, mas em vários momentos vindo do banco de reservas. Mas já tem 20 partidas, só que você vai ver que a minutagem dele, quando comparada à dos companheiros, é bem abaixo. Nesse nível, né? De quem tem mais de 20 jogos.
Abaixo do Patrick de Paula você vai ter, quer dizer, junto do Patrick de Paula com 20 jogos você vai ter o Cuiabano, você vai ter o Alex Telles, o Vitinho e o Gregory. Você vê que são todos jogadores importantes. A gente não chegou nem no meio do ano, nem em junho, e esses caras já têm aí 20, 21, 22 partidas, né? Teremos também aqui o Matheus Ponte com 18, mas uma minutagem bem abaixo. Só para você ter uma ideia, a minutagem do Vitinho é de 1.458 minutos. A do Matheus Ponte é de 691. Então, no número de partidas, de participações, jogos e tal, é parecido. O Vitinho tem 20, o Matheus Ponte tem 18. Mas a minutagem é muito distinta. Por quê? Porque o Vitinho vem sendo titular de forma recorrente, né? Na Copa do Brasil deve ser preservado, conforme eu acredito que o Renato Paiva vai fazer e deve fazer. E aí o Matheus Ponte vai poder ganhar um pouquinho mais de minutos, de ritmo de jogo e tudo mais. O Arthur, por exemplo, tem 17 jogos na temporada, o Matheus Martins 16, Savarino 16, o Nilton 15... O Jair tem 15, Barbosa 15, o Alan tem 11, mas a minutagem baixinha, 345 minutos só, tá com a musculatura fresca. Você tem ali ainda o Juan Cruz também com 11, mas 573 minutos apenas. Enfim, Danilo Barbosa com 9 partidas. O Santi Rodrigues foi um que chamou muito a minha atenção, por conta da ausência que ele teve ali, né, durante um período. O Santi Rodrigues tem apenas 6 jogos nessa temporada e 208 minutos. O Jefinho, por sua vez... Ele tem 9 jogos, 278 minutos também. Eu colocaria Jefinho, Santi Rodrigues e Natan Fernandes para jogarem juntos, né, especialmente. Primeiro porque o nível do adversário é mais baixo. Então você consegue ter jogadores ali que estão ainda fora de ritmo, mas eles vão dar conta do recado, porque o nível técnico é diferente. Mas eles precisam jogar, eles precisam ganhar minutagem. Justamente para o Renato Paiva passar a ter mais segurança e confiança de que ao entrar na equipe eles vão conseguir entregar uma boa performance, mantendo o nível do jogo coletivo que a gente está praticando. Contra o Flamengo, para mim, isso ficou muito claro. A equipe do Botafogo estava encaixada, ele poderia tentar a vitória colocando ali o Santi, o Jefinho, junto do Natan que entrou no lugar do Juan Cruz? Sim, mas ele ia desencaixar o time do Botafogo. Então, o que muitos torcedores viram como covardia, eu vi como inteligência. O time estava muito bem encaixado e a gente não pode ter, de repente, num clássico, 3 jogadores completamente fora de ritmo. Porque esse é o caso. É só você pegar o Jefinho com 278 minutos, conforme eu disse, o Santi com 208 e o Natan, deixa eu dar um confere aqui na minutagem do Natan. O Natan tá com 113, cara. Então, 3 jogadores completamente fora de ritmo para entrar num clássico, eu não teria feito isso também. Sinceramente, não teria feito isso. Por isso que eu super entendi a escolha do Paiva de manter o time que estava conseguindo um bom nível de performance. Mas vamos lá. Igor Jesus, Marlon, Gregory, Vitinho, Alex Telles, quantos minutos essa turma possui? Bom, o líder desse ranking vai ser o John, 1.890 minutos. Mas conforme eu disse, no caso de goleiro, isso é mais tranquilo. O goleiro joga muito mesmo ao longo do ano, quase não sai da equipe. Você vai ter na sequência aí o Marlon Freitas com 1.800 minutos, o Igor Jesus com 1.775, o Gregory com 1.660, o Vitinho com 1.458, o Telles com 1.356, o Jair com 1.350, o Savarino com 1.332, o Barbosa com 1.295, o Arthur com 1.157, o Cuiabano com 1.128 e o Patrick de Paula com 1.084. Esses são todos os nossos atletas que têm minutagem acima dos 1.000, tá? Todos os jogadores que já estão com esse acumulado de minutagens. Você vê que no caso do Marlon Freitas, por exemplo, em relação ao Nilton, é quase o dobro do que o Nilton tem na temporada nesse momento, que são 993 minutos. É quase o dobro já. Porque o Marlon joga todas, o Gregory joga todas. Esses caras acabam acumulando muitos minutos e a gente tem que fazer esse controle de carga, porque ao longo da temporada, quando o bicho começar a pegar de verdade, esses caras precisam estar bem. Tudo bem, a gente vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, quando terminar a nossa participação na Copa do Mundo, a gente vai ter um período ali sem jogos, para o time poder voltar a treinar aqui no Brasil, voltar a disputar Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil.
Mas é importante a gente fazer esse controle de carga. Isso é muito, muito importante. De verdade. Os nossos jogadores precisam, os titulares que vêm jogando direto, ficando sem jogar nesse meio de semana, que é o que tem que acontecer, no meu ponto de vista, todo mundo, tá? Todos os titulares, os caras que vêm jogando direto, tem que ficar descansando. Você vai ter 8 dias sem uma partida sequer. Então a tendência é que esses jogadores cheguem contra a Laú e num nível bem melhor, assim, fisicamente falando, sabe? Porque esses 8 dias você faz uma recuperação, você faz um controle de carga ali nos treinamentos, você deixa os caras darem uma recuperada e aí você volta a ter intensidade. E a gente precisa garantir essa intensidade, especialmente nesse jogo da Copa Libertadores. Depois, claro, você ainda vai ter Campeonato Brasileiro contra o Santos, contra o Ceará. A gente precisa de 2 vitórias, especialmente contra o Santos, né? Esse jogo fora de casa a gente tem que vencer, fazer gol. Tá na hora disso acontecer. Mas, por hora, é concentrar a atenção dos titulares na Laú. Contra o Capital já está resolvido. Agora é fazer a boa contra os chilenos e a gente garantir essa classificação para as oitavas de final. Qual que seria o seu time para quinta-feira? Essa é uma pergunta interessante. Você concorda com essa visão de colocar todo mundo reserva para dar minutos, para dar ritmo, para os caras terem a chance de jogar ali 70, 80 minutos, até 90 minutos, dependendo do caso? Poupa os titulares. Concorda com isso? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, deixe o seu like, inscreva-se no canal e cadastre-se na Inplay. Mesmo que você já tenha um cadastro, faça um novo cadastro porque você vai ganhar mais 1000 moedas virtuais e isso vai fortalecer pra caramba aqui a nossa parceria. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Um beijo no coração. Fui!